Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos. Com abril se encerrando, o ano segue acelerando e trazendo novidades relevantes para a indústria. E é sobre os principais destaques desse momento que vamos falar hoje. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da ABTCP, e estou aqui com a Thaís Sante, minha editora assistente, para trazer os destaques dessa nossa mais recente edição. Olá, Patrícia, olá, ouvintes. Para começar, vamos direto à nossa reportagem de capa, que traz um panorama do forte desempenho operacional da planta da Suzano em Ribas do Rio Pardo, a maior fábrica de celulose em linha única do mundo, após seu primeiro ano completo de operação, que foi marcado por resultados expressivos. E nesta matéria, reunimos a visão de executivos e especialistas sobre o desempenho dessa unidade da companhia, localizada no estado do Mato Grosso do Sul. Com capacidade instalada de 2.550 milhões de toneladas anuais, a planta já se consolida como um dos casos mais expressivos da indústria global de celulose. E um dos destaques desta reportagem é o executivo Leonardo Pimenta, diretor de operações industriais da Suzano, que compartilha como a planta alcançou uma curva de aprendizagem acelerada e resultados acima das expectativas, com recordes de produção e um desempenho consistente desde os primeiros meses. Essa mensagem eu mando para os queridos colegas da BTCP, aos quais eu gostaria de agradecer pela qualidade da reportagem da revista O Papel do mês de abril. Ficamos muito felizes e honrados aí com o espaço aberto para mostrar o resultado de Ribas. Ao longo de 2025, a unidade de Ribas do Rio Pardo consolidou um desempenho que, na nossa avaliação, está acima do padrão histórico da indústria de celulose. Conseguimos atingir a curva de aprendizagem em pouco mais de 5 meses, o que é um resultado bastante relevante para uma operação dessa escala. Mais importante do que a velocidade foi a consistência. A operação evoluiu rapidamente para um nível de estabilidade, previsibilidade e controle de processo que nos permitiu operar ao longo do ano acima da capacidade nominal e fechar 2025 com produção superior ao previsto pelo projeto. Esse resultado é fruto de uma combinação de fatores: qualidade dos ativos, preparo das equipes, uso intensivo de tecnologia e, principalmente, a integração entre floresta, indústria e logística. Hoje, a unidade já opera em um patamar de maturidade elevado. O foco passa a ser a otimização contínua, buscando ganhos adicionais de eficiência e reforçando a competitividade da operação no longo prazo. A unidade Ribas deixa de ser uma promessa e se torna uma realidade, estabelecendo benchmarks importantes do ponto de vista de competitividade, no aspecto de produção, custo, consumos específicos, aspectos ambientais e de relacionamento com a comunidade. Agradecemos ao Leonardo pela participação em nosso programa. Para quem quiser saber mais detalhes sobre como a Suzano alcançou tais números, acesse agora mesmo revistapapeldigital.org.br ou o portal newspulpaper.com, ou ainda aguarde a revista chegar em sua residência. Excelente, Thaís! E dando continuidade ao programa, apresentamos agora a nossa entrevista do mês, que está especialmente relevante para quem acompanha o setor. Conversamos com Francisco Rasolini, presidente do Congresso ABTCP 2026, que traz uma visão bem completa sobre o momento de transformação da nossa indústria. Exatamente, Patrícia. Na conversa, ele destaca como a bioeconomia de base florestal vem ganhando protagonismo e colocando o setor no centro das discussões globais de sustentabilidade. Rasolini também fala sobre a integração cada vez maior entre biotecnologia e inteligência artificial, que abre novas possibilidades de inovação, ganho de escala e eficiência para as empresas. E ele reforça o papel do Congresso da BTCP como um espaço estratégico para isso tudo acontecer na prática, reunindo profissionais de diferentes gerações, promovendo troca de conhecimento e discutindo temas como indústria 5.0, novos materiais e avanços tecnológicos aplicados à realidade das fábricas. Isso nos ajuda muito a trazer, né, os fóruns específicos, desenvolvimentos do que está acontecendo, para as pessoas estarem atualizadas dos desenvolvimentos,
da onde os setores de pesquisa, desenvolvimento e inovação estão nos levando e dos últimos desenvolvimentos de tecnologia e de busca aí por novos produtos, novos equipamentos, maiores eficiências, maior segurança operacional, confiabilidade, né? Então, é um momento muito importante de integração do setor. A gente tem aí um bom nível de fornecedores que também vem trazendo as suas contribuições, aquilo que está sendo feito dentro das empresas, e também diversos questionamentos do que a gente consegue aplicar e utilizar melhor a tecnologia disponível, né? Em especial no momento em que o mundo fala hoje muito nas questões já da indústria 5.0, da inteligência artificial, como é que a gente consegue integrar isso no dia a dia das nossas rotinas, das nossas empresas. Eu acho que a bioeconomia tem um futuro muito importante pela frente. Ela, afinal, ela trabalha com materiais renováveis, né? Ela tem uma forte fixação de carbono, especialmente a nossa, que vem de uma base florestal renovável, com alta produtividade. A gente já vê essa realidade acontecendo no Brasil. O Brasil tem crescido muito em função do agro e principalmente dentro desse segmento geral do uso da terra, o segmento das florestas cultivadas para fins industriais. E o Brasil, nos últimos, pelo menos aí 30 anos, né, teve um crescimento super importante nesse segmento, nesse setor, mostrando cada vez mais fábricas sustentáveis, de baixo impacto, baixas emissões, em ambientes de trabalho muito humanizados hoje em relação ao que existia 40 anos atrás, quando eu comecei no setor. Então, é um setor super importante. A gente tem todo aí um movimento de alguns setores no mundo de que não, vamos continuar a cultura do petróleo, mas o setor de renováveis tem força. A gente continua tendo muito apoio dos consumidores finais, dos nossos produtos em geral, das embalagens, dos produtos para higiene e limpeza, dos produtos aí de impressão, e, e que nos dá uma visão que isso vai continuar. Pode ter alguns movimentos contra, mas eu estou em plena visão de que o setor de bens renováveis aí vai ter uma força grande e vai continuar sendo um diferencial importante para o crescimento do setor. Muito obrigada, Francisco, pela participação em nosso podcast desta edição da O Papel de Abril e pela parceria de sempre com a ABTCP. Convido vocês, ouvintes, à leitura completa da entrevista para conhecer mais sobre os destaques do ABTCP 2026 e também a acessar a página do evento em abtcp2026.org.br e ainda garantir as suas inscrições no Congresso Exposição deste ano. Seguimos agora para o segundo bloco do programa, que resume conteúdos das edições mensais impressas da revista O Papel, que segue rumo aos seus 90 anos de circulação. E neste segundo bloco, quem entra logo de início para falar com os nossos ouvintes sobre uma questão muito importante e que faz parte das nossas vidas desde a infância é a nossa querida colunista Lien Mendes. Eu vou dizer uma coisa a vocês, ouvintes. Os artigos da Lien, que assina a coluna Carreiras e Oportunidades, têm sido imperdíveis para quem busca crescer em inteligência emocional. E por isso, eu a convidei mais uma vez para estar conosco, e nesta ocasião, a nossa especialista em gestão de pessoas, mentora de líderes e consultora de desenvolvimento humano, que é certificada em liderança pelo High University, vai falar um pouco sobre o medo de errar. Oi, Patrícia, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com você e com todos os ouvintes do nosso podcast. Bem, vamos falar um pouquinho sobre esse medo. Ao longo da nossa vida, nós vamos cultivando algumas crenças que muitas vezes nos leva a buscar um caminho de perfeição. Você não pode errar, se errar, você vai ser ridicularizado, até mesmo se eu errar, eu vou perder espaço, eu vou ser visto como incompetente. E com o passar do tempo, nós vamos desenvolvendo aversão ao erro, porque o erro se torna sinônimo de fracasso.
Só que essa é uma mentira grande que nos contaram, né? E quando a gente olha para o erro com um viés de aprendizado, até porque, por exemplo, equipes inovadoras pressupõe-se que passam por essa fase de erro, acerto, teste, a gente dá um novo significado. Ou seja, se eu não estou errando, pode ser porque eu também não estou tentando algo diferente, não estou experimentando algo novo. Então, Patrícia, esse é o medo que a gente aprende desde pequeno. E no mundo corporativo isso é muito cultivado, muito mesmo. Isso também pode ser fruto da nossa própria autocobrança interna, né? E dos ditos sabotadores, que nada mais são do que padrões de comportamento que nós aprendemos lá também na nossa infância e que visam nos proteger de alguma dor ou fazer com que nós consigamos, por exemplo, obter aquilo que nós desejamos. No artigo desse mês, eu convido você, leitor, a mergulhar profundamente em si e entender o que hoje pode estar limitando o seu crescimento. E Lien, você poderia deixar algumas dicas para os nossos ouvintes conseguirem modificar este sentimento que sabota o crescimento em suas áreas de atuação profissional? A primeira e mais valiosa dica que eu posso dar é: invista em autoconhecimento. Porque só olhando para si, só entendendo suas emoções, seus sentimentos, identificando como você reage diante das situações, é que você vai conseguir identificar quais são os seus principais sabotadores. O quanto que o teu crítico está em ação, porque ele pode entrar em ação com você mesmo, com os outros, com as circunstâncias. E a partir desse autoconhecimento e de entender em quais momentos esses sabotadores aparecem, quais são os padrões mais comuns, quais são as crenças que os acompanham, a partir daí começar a renomeá-los. O que é isso? É desassociar o seu pensamento de quem você é. Não é porque você está pensando algo que efetivamente você é aquilo. O seu pensamento nem sempre é verdadeiro. E quando eu dou um nome a esse sabotador, quando eu desassocio, é mais fácil eu gerenciá-lo. Né? Então, o passo número 1 é fazer esse investimento, esse mergulho profundo no autoconhecimento. Identificar os teus sabotadores, desassociá-los de quem você é, para a partir daí tomar consciência, escolher como é que eu vou reagir diante do erro. E não apenas respondendo um padrão automático. Mas olha, eu vou dizer o seguinte, esse artigo está especial. E nele eu nomeei e eu deixei mais algumas dicas para você que se interessou por esse tema, para saber um pouco mais a respeito. Depois me conta o que você, leitor, achou desse tema, né? E se tiver dúvidas, me manda uma mensagem por e-mail. Vai ser um prazer bater um papo contigo. Nossos agradecimentos à colunista Lien Mendes por compartilhar seus conhecimentos tão valiosos. E vamos passar agora da carreira para adentrar as portas da gestão, convidando o colunista Caio Davanzo, da renomada consultoria em gestão empresarial Falcone. Nosso colunista traz este mês um tema importante às empresas: a excelência comercial, chamando a atenção dos ouvintes e leitores da Revista Papel sobre o fato de que a margem de lucro não se protege somente na fábrica, na área industrial, mas também na venda. Sim, Thaís, o Caio, que é sócio-diretor da área de papel e celulose da Falcone, coloca em evidência esta questão sobre a gestão de vendas aliada à gestão industrial. Portanto, pedi a ele para explicar melhor este conceito sobre excelência comercial e trazer aos nossos ouvintes algumas dicas sobre como atingir este patamar empresarial. Excelência comercial, para mim, é a capacidade de transformar estratégia em resultado recorrente no mercado. Não se trata apenas de vender mais em um período, mas de vender melhor, com previsibilidade, disciplina e geração de valor. A trajetória para chegar lá, primeiro, passa por clareza comercial.
A empresa precisa definir onde quer competir, com quais clientes, em quais mercados e com qual proposta de valor. Sem essa definição, a operação comercial tende a se concentrar apenas em volume, muitas vezes abrindo mão de margem e de sustentabilidade do resultado. O segundo passo é traduzir essa estratégia em metas, indicadores e rotinas de gestão. É importante que cada canal, cada região e cada equipe saiba exatamente qual resultado precisa entregar e qual a contribuição deve dar para o todo. Quando isso acontece, a área comercial ganha foco, coerência e capacidade de execução. O terceiro ponto é ter processo. Prospecção, gestão da carteira, precificação, negociação e relacionamento com o cliente não podem depender apenas da experiência individual de algumas pessoas. As empresas que avançam nesse tema estruturam processos claros, acompanham indicadores e criam uma forma de atuação que pode ser replicada com consistência. O quarto elemento é o uso de dados para a tomada de decisão. Gestão de funil, desempenho por segmento, rentabilidade por cliente, nível de serviço, a evolução do mix precisam fazer parte da rotina. Não para burocratizar a operação, mas para permitir correções de rota mais rápidas e decisões mais assertivas. E por fim, existe o papel da liderança. Excelência comercial não se sustenta apenas com cobrança de metas. Ela exige que líderes deem a direção, criem cadência de gestão, desenvolvam o repertório do time e garantam que o resultado venha de forma consistente. Em resumo, a trajetória de excelência comercial começa na estratégia, ganha força no desdobramento, se consolida em processo e se sustenta por liderança, dados e disciplina. E Caio, aproveitando sua participação, seria possível abordar os desafios que a gestão empresarial vem atravessando neste cenário internacional instável e falar como o nosso setor poderá atuar da melhor forma nesta superação de impactos do mercado? No caso do setor de papel e celulose, que tem uma exposição muito grande ao mercado internacional, o ponto central é entender o seguinte: a empresa não controla o ambiente externo, mas controla a qualidade da sua gestão e a sua capacidade de resposta. E é isso que faz a diferença num momento como esse. A primeira recomendação é reforçar a gestão de cenários. Em um ambiente de guerras, instabilidade geopolítica, pressão logística, câmbio volátil e oscilação de demanda, a empresa não pode operar como uma visão única. Ela precisa trabalhar com cenários alternativos e ter gatilhos claros para a tomada de decisão. A segunda recomendação é fortalecer o planejamento integrado. No nosso setor, o resultado depende muito da boa conexão entre floresta, fábrica, logística e cliente. Quando essas etapas não estão alinhadas, o impacto vem rápido em custo, margem e nível de serviço. O terceiro ponto é proteger a competitividade estrutural. Em momentos de instabilidade, a empresa mais eficiente e mais confiável tende a sofrer menos. Por isso, produtividade, custo total, redução de perdas e disponibilidade dos ativos continuam sendo prioridade absoluta. A quarta recomendação é reduzir a concentração de risco. Isso vale para o mercado, cliente, rota logística e até canal de escoamento. Quanto maior a flexibilidade comercial e operacional, maior a capacidade da empresa de reagir sem comprometer o resultado. A quinta é manter a disciplina financeira. Em cenário volátil, preservar caixa, priorizar bem os investimentos e ter um critério de alocação de recursos passa a ser ainda mais importante. E eu diria que existe um ponto final que talvez seja o mais importante de todos. Em momentos difíceis, aparece com muita clareza a qualidade da gestão. E é nessa hora que fazem diferenças rituais consistentes de acompanhamento, indicadores certos, responsabilidade bem definida e velocidade para decidir e agir. Então, a principal mensagem é essa. Num cenário de instabilidade global, as empresas que vão reagir melhor são aquelas que combinam prudência estratégica com excelência na execução. Quem tiver mais integração, mais disciplina operacional, mais rigor financeiro e mais agilidade de resposta, tende não somente a atravessar melhor o momento, mas também a sair dele muito mais forte. Muito obrigada, Caio Davanzo, da consultoria Falcone, pela participação em nosso Papel em Minutos da edição especial de aniversário da revista O Papel, abril 2026. E desta forma, encerramos este segundo bloco dedicado à participação dos colunistas em diversas áreas da gestão, carreira e mercado, e vamos seguir para o terceiro e último bloco do nosso podcast. E chegamos ao bloco final de mais uma edição do podcast ABTCP Revista O Papel em Minutos. Em especial, neste encerramento, vocês conferem outros destaques relevantes da publicação.
Nosso agradecimento aos anunciantes e o tema de capa da edição de maio da Revista Papel. É isso mesmo, Thaís. E o destaque vai para o perfil profissional que apresenta Alexandre Lana como novo CEO da Veracel. Ele, que é engenheiro químico, iniciou sua carreira na Cenibra, onde desenvolveu sua base industrial e posteriormente consolidou posições profissionais importantes em empresas globais do setor, incluindo sua atuação executiva na Suzano. Além da trajetória corporativa, ele teve papel de destaque na BTCP, onde presidiu o Conselho Executivo entre 2023 e 2025, contribuindo para iniciativas como o desenvolvimento do programa ABTCP Safe, voltado à segurança operacional do setor. Neste perfil profissional, um dos pontos centrais é sua visão sobre os aspectos essenciais para a liderança, agora à frente da Veracel, com ênfase em pessoas, competitividade e inovação. Aí a gente tem um ponto que a gente considera que tem que ser uma característica do nosso DNA, é de ser responsável por natureza. E esse tema responsável por natureza, ele tem duplo sentido. Porque você pode entender que responsável por natureza, ser naturalmente responsável, ou responsável por natureza no sentido de natureza, meio ambiente. Mas o objetivo ele tem duplo sentido mesmo, porque quando a gente fala por natureza também, e falando aqui meio ambiente, nós estamos conectando com sustentabilidade, nós estamos conectando com desafios de desenvolvimento da região. Então, é um perfil, como eu disse, onde o negócio compete global, e aí o global, ninguém quer saber se a gente produz 1 milhão ou se nós somos uma fábrica nova que está sendo implantado, ou se nós vamos ter que competir com uma fábrica nova que esteja sendo implantada em qualquer que seja o estado ou país. Ao mesmo tempo, nós temos os desafios ou as alavancas de se usar e de se trabalhar com tudo que se tem na região, sejam eles desafios, sejam eles aí pontos positivos. Agradecemos ao Lana pela participação especial e convidamos mais uma vez os ouvintes à leitura da edição de abril. E vamos seguir agora com outra matéria de grande interesse nesta O Papel de Abril, que é a reportagem especial sobre o evento da Valmet, promovido para clientes e com alguns convidados da imprensa, que foi realizado na Suécia. Com foco nas novas oportunidades a partir dos bioprodutos da indústria, o evento trouxe reflexões importantes sobre competitividade para as empresas, amparada pela bioeconomia. Na ocasião, Celso Tacla fez um balanço sobre o evento. Foram 4 temas principais, né? As mudanças no mercado global e os impactos que isso traz para os produtores, para que a gente possa entender melhor a dinâmica de mercado, a questão de produtividade e eficiência das fábricas, que também é um ponto super importante. Terceiro, a sustentabilidade, mas ligada também como um elemento para a competitividade das fábricas. Isso eu acho que foi super bacana hoje em dia, né? Quanto mais você avança na sustentabilidade, utiliza melhor a energia, as fibras, menor água, gera outros produtos com subprodutos e com isso a competitividade aumenta. E depois as novas fontes de valor, como essas que eu acabei de falar, mas também com produtos novos, que os clientes também trouxeram nas apresentações que eles fizeram. A Valmet também trouxe vários exemplos, tanto na parte de biocombustíveis e biomateriais. Então, eu acho que foi muito ilustrativo, né? Desde o mercado, comportamento no lado da oferta, como no lado da demanda, quais são os novos, ou ao contrário, né? No lado da demanda, como que as fábricas podem acelerar a sua produção, a sua capacidade com fábricas mais modernas, eficientes e produtivas, e também no lado do mercado, né, da demanda, que tipo de produtos e de produção em que as fábricas estão avançando. Agradecemos a participação de Celso Tacla em nosso podcast e seguimos então, Thaís, para a matéria mais lida do portal newspulpaper.com, que foi a matéria Guerra, Petróleo e Energia, como o setor de celulose lidera a transição energética global. Esta reportagem discute como o setor de celulose tem respondido ao mercado
E pode-se dizer que a resposta está em uma logística mais eficiente e maior uso de biomassa para a geração de energia. E sem dar mais spoilers, confira essa e outras notícias no portal newspolpaper.com ou na coluna sobre o portal, publicada na edição de abril da revista O Papel, especial de 87 anos. E antes de nos despedirmos, aproveitamos para agradecer os anunciantes desta edição de abril da O Papel. São as empresas Andritz Brasil, Andritz Fabrics and Rolls, Econova Química do Brasil, Finbol Logistic, GECAL, Indústria de Cartões Bravate e a Valmet Celulose, Papel e Energia. E Patrícia, vamos anunciar agora o tema de capa da nossa próxima edição de maio de 2026. Celebraremos os 35 anos da Veracel, a joint venture entre a História Enzo e a Suzano, que fica localizada em Eunápolis, na Bahia. Muito bom, Thaís. E aos nossos ouvintes e leitores, eu convido a anunciar nesta edição e a destacarem as suas marcas, marcando estes 35 anos desta empresa tão importante do nosso setor, a Veracel. E a todas, todos e todas, depois de 3 blocos repletos de conteúdo, vamos então nos despedir, chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.